Eu não sei nem como demonstrar a alegria de estar aqui hoje, né? De estar próximo de várias pessoas que trabalham junto comigo, várias pessoas que acompanharam a minha trajetória dentro da educação especial. Eu estou nervosa, gente. Daqui a pouco passa. Né? Ainda mais quando eu vejo as crianças, que todos nós pudéssemos ser iguais a eles, assim como diz a música, né? Não sei te diferenciar você de mim, né? Porque é isso, as crianças especiais, elas não sabem diferenciar você de mim. Para eles, todos nós somos iguais, né? E é assim que nós deveríamos pensar também, né? Eu trouxe um tema hoje, que ele é muito polêmico, né? Muitos professores falaram, não, eu vou lá na sua palestra, porque eu quero saber o que você vai falar. E assim, gente, na verdade, as adaptações curriculares, elas vêm sendo... nós escutamos esse tema, adaptações curriculares, mas tem que adaptar, tem que encontrar meios, né? Isso é antigo já, né? Talvez lá na Constituição de 88, nós já tinha lá que a educação ela é um direito de todos, né? Quando nós chegamos lá em 94, na Declaração de Salamanca, já tinha, né? Nós já víamos lá práticas inclusivas, para que nós trabalhássemos práticas inclusivas com as crianças, né? E aí eu trouxe um pouquinho da parte chata, sabe, gente? Mas é rapidinho, que a gente tem que falar um pouquinho aí da parte legal das adaptações curriculares, né? Depois a gente vai falar da parte legal, né? A LDB, ela já determina, lá em 96, que a escola, ela se mobilize para estruturar um conjunto de ações e providenciar recursos necessários que garantam o acesso e permanência de todos os alunos, promovendo um ensino que respeita as especificidades da aprendizagem de cada um. Gente, olha que forte isso, né? Lá em 96, nós já falávamos da providência dos recursos, né? Do acesso e permanência de todos os alunos. E de que forma nós vamos fazer isso, né? Promovendo um ensino que respeite todas as diferenças. Será que realmente a gente respeita, né, todas as diferenças? Acho que a gente tem que pensar aí, trazer dentro dessa legalidade o que a gente pode fazer, né? O que nós estamos fazendo por isso, né? Claro, gente, que assim, tudo a gente não consegue contemplar, né? Mas eu trouxe um pouquinho da legalidade para a gente discutir mesmo sobre isso, né? E aí vem, não é um novo currículo, porque muitos professores falam assim, Renata, mas como que eu vou fazer? Se eu tenho lá o material didático, né? Como que eu vou fazer um novo currículo para essa criança? Não. As adaptações, elas não estão dentro de um novo currículo. É um currículo dinâmico, alterável, passível de ampliação, para que atenda realmente a todos os educandos. Também é forte isso, né? Se nós pensarmos aí numa sala de aula com 30 alunos, como que nós vamos contemplar todos os educandos, né? As adaptações curriculares, elas implicam planificação pedagógica e ações docentes fundamentadas em critérios que definem o que o aluno deve aprender, como e quando aprender. Então, tá lá. Isso daí é a parte legal, né? Mas como que na prática a gente vai fazer isso? Como será que lá com uma sala com 30 alunos a gente vai conseguir adequar esse currículo, né? Pode passar. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho dessa flexibilização curricular. A inclusão de alunos com deficiência que apresentam necessidades educacionais especiais na sala de aula comum do ensino regular evidenciou que uma prática pedagógica tradicional, baseada apenas na transmissão de conhecimentos, é ineficaz para ensinar, né? Para ensinar o quê? Grande parte desses alunos. Isso, gente, eu tenho muito orgulho, porque, né, essa prática tradicional eu acho que não acontece mais, né?
Igual antigamente, que as crianças ficavam todas enfileiradas, aí levava aquela cartilha lá, caminho suave. Isso, graças a Deus, não ocorre mais, né? Porque, realmente, se nós pensarmos lá, desde 94, em práticas inclusivas, a gente não tem mais como trabalhar o ensino tradicional, né? Porque não vai contemplar realmente todos os alunos. E aí tem professores que perguntam assim, mas eu tenho um aluno que ele tem uma deficiência e ele só aprende se eu ensinar com essa prática. Mas a prática, ela não é a mesma coisa que o recurso, né, gente? Claro, se ele só aprende se você ensinar lá o ba, be, bi, bo, bu, manda ver com ele, né? Mas a prática pedagógica, ela não vai ser totalmente tradicional como ela, né, era antigamente, tá? Obrigado, Leme, por sua presença. O presidente da PAI chegou, gente. Segundo Perrenot, em 2001, ele já disse: grande parte das estratégias de ensino utilizadas pelo professor deve ser adaptada às características dos alunos, à composição da classe e história das relações entre os educandos, entre eles e o professor, né? Então, quando nós falamos lá da inclusão, que ela não vai ser mais baseada na prática tradicional, o que nós trazemos lá? Perrenot já falou lá em 2001, que grande parte dessas estratégias, elas devem ser o quê? Adaptadas, né? Tudo isso, se a gente pegar lá desde da adaptação do currículo que traz lá na LDB, já está dizendo a mesma coisa, tá? Em vista disso, fica clara a importância da realização de adaptações curriculares para a inclusão do aluno com necessidades educacionais especiais. Então, a gente já tem clareza, né, que esse aluno ele está incluído dentro da sala regular e ele vai precisar de adaptações, né? Sejam elas pequenininhas, sejam elas grandes. Pode passar. E aí eu trouxe só mais um pouquinho aí da parte legal, né? Vou falar um pouquinho da BNCC. A BNCC, ela também aponta que a educação básica brasileira, ela deve promover a formação e o desenvolvimento humano global dos alunos, para que sejam capazes de construir uma sociedade mais justa, ética, democrática, responsável, inclusiva, sustentável e solidária. Ufa! Né? Olha quantas coisas que são nossas responsabilidades lá dentro da sala de aula. Né? Nós temos muitas responsabilidades, eu sei disso, gente, viu? O foco das escolas passa a não ser mais apenas a transmissão de conteúdos, já que a gente não trabalha mais o ensino tradicional, né? Mas o desenvolvimento de competências compreendidas com a soma de conhecimentos, que são os saberes, as habilidades, que são, né, a capacidade de aplicar esses saberes na vida cotidiana, as atitudes, que é a força interna necessária para a utilização desses conhecimentos e habilidades, e valores, aptidão para utilizar esses conhecimentos e habilidades com base em valores universais, como direitos humanos, ética, justiça social e consciência ambiental. Tudo isso, gente, está incluído o quê? Na inclusão desses alunos dentro da nossa sala, né? Então, são responsabilidades muito fortes, né? E aí vocês vão falar assim, nossa, mas ela vai falar, o que ela vai falar agora? Como que a gente vai adaptar esse currículo? Né? Fácil? Nada é fácil, gente. A nossa vida também não é fácil, né? E nada teria graça se não fosse, se não fossem as dificuldades que nós passamos, né? As dificuldades dentro da sala de aula, partindo do pressuposto que nós temos amor àquilo que nós fazemos perante as nossas crianças. Pode passar. Agora a gente vai conversar um pouquinho aí. Será? A gente trouxe toda a legalidade, né? E aí nós trouxemos lá a BNCC, a LDB, né? E aí, pessoal? Somente para as crianças que apresentam alguma deficiência nós fazemos adaptações? E aí? Sim ou não? Não, né?
Nós estamos a todo momento ali dentro da sala de aula, adaptando para uma criança, adaptando os deficientes e ainda tenho a minha sala, né? A gente escuta muito isso. Mas não é, gente. Uma das coisas que eu acho que a gente tem que tirar um pouco são os rótulos que a gente traz para essa criança, que está lá na sala de aula incluída, né? É uma coisa que até me deixa muito triste. Às vezes a gente vê lá num grupinho da própria escola que a gente está, eu vou faltar amanhã. Eu tenho um autista, um TOD e 28 alunos. Gente, por favor, não façam isso. Todos são nossos alunos, independente da deficiência dele. Eu sei que é difícil, a gente sabe, né? Já fui em várias escolas, até tem uma pro ali que veio hoje me abraçar, porque eu fui lá na sala dela outro dia para tentar acolher uma criança junto com ela. Mas assim, gente, todos são alunos. A inclusão a gente já tira o foco. Quando nós falamos, eu tenho um autista e 28 alunos. Não, eu vou faltar amanhã e eu tenho 29 alunos. Quem quer ir na minha sala? Ah, você tem aluno incluído? Tenho sim. Qualquer dúvida eu te conto como ele é, mas não aqui. Depois a gente conversa. É uma coisa que dói na minha alma quando eu escuto isso, né? Ainda mais quando a gente já passou por experiências parecidas, né? Na minha família tenho várias pessoas deficientes e isso daí é uma coisa assim que acho que a gente tem que tirar um pouco os rótulos com essas crianças, né? Eu acho que é o principal da inclusão, né? Todos são nossos alunos. Então vamos voltar lá. No cotidiano educacional, os alunos que, por dificuldades orgânicas, sociais e ou culturais, apresentarem defasagem significativa em 2 ou mais áreas curriculares, por exemplo, matemática e português, devem ser avaliados pelo professor e possivelmente necessitarão de ajustes no seu currículo. Então, geralmente, é aquela criança que, às vezes assim, tem criança que vai bem em várias, né? Dentro lá do currículo, vai bem em matemática, portuguesa, aí em história ele não, mas às vezes é porque ele não gosta. As adaptações nós vamos realizar partindo do pressuposto que essa criança não vai bem a partir de 2, né? Não vai bem matemática e português. Daí nós vamos ter que adequar algumas atividades aí para essa criança, certo? Então, olha lá, para que essa adaptação dentro da nossa sala de aula, isso pensando no todo, tá, gente? Não apenas a criança que apresenta alguma deficiência. O que é importante o professor identificar no cotidiano educacional? Isso, gente, é rotineiro, vocês fazem todos os dias, né? Ai, por que a Renata colocou lá isso? Eu faço todo dia isso. Por quê? Porque é importante, né? Isso daí é uma das coisas mais importantes, ó. Se o aluno compreende e participa de todas as aulas, qual o ritmo de sua aprendizagem diante dos mais diversos conteúdos curriculares, né? Nós temos crianças lá no 4º, no 5º ano que ainda não estão alfabetizadas, né? Então, qual que é o ritmo dessa criança? O que ele tem de conhecimento? Se ele apresenta o desenvolvimento satisfatório, se solicita auxílio, se interage, se cuida dos seus materiais, se apresenta motivação para as atividades extra-classe. Então, isso daí, gente, é o que todo professor faz o tempo todo, né? E aí, quando ele vai lá procurar a diretora, ele vai... olha, ele não se interessa, ele não faz atividade, então a gente tem que descobrir o que está acontecendo com ele, né? Uma das questões, assim, que eu, às vezes, fico meio... Eu já escutei falas assim, às vezes vem um relatório de aluno, só da parte ruim. Não está alfabetizado, apresenta escrita pré-silábica, apresenta questões comportamentais, né? Agride os colegas e por aí vai. E aí eu sempre pergunto para os professores, tá, então agora nós vamos pensar, o que ele sabe? O que essa criança sabe? Será que ele só não sabe? Né? Tá, ele se comunica. Então nós vamos colocar lá. Como que ele se comunica? Ele tenta se comunicar pegando na minha mão, me levando lá para solicitar um brinquedo, isso para uma criança lá da educação infantil. Então nós vamos colocar, são pontos
satisfatórios. Sempre quando a gente vai pensar num aluno, a gente não deve pensar naquilo que ele não sabe primeiro. Nós devemos pensar o quê? O que ele sabe. E aí, quando o professor fala, não sabe nada, só dá trabalho. Não, alguma coisa essa criança sabe. Se ele sabe conversar, se ele sabe brincar, se ele sabe as cores, né? Já são pontos satisfatórios aí. Então, isso daí é uma questão para a gente estar pensando também, né? Pode passar. Então, olha lá, falando nas adaptações curriculares, né? Tem gente que até arrepia quando fala, tem que adaptar o currículo, tem que fazer algumas adequações lá na sala de aula. As adaptações curriculares, elas podem ser definidas como respostas educativas, né? Não apenas dentro lá do currículo, a gente pode adequar também as respostas educativas que nós queremos daquela criança, né? Que devem ser dadas pelo sistema educacional de forma a favorecer a todos os alunos e, dentre eles, os que apresentam necessidades educacionais especiais. Então, são propostas para todos. E, dentre todos esses daí, estamos com necessidades educacionais especiais. São estratégias das quais podem ser divididas em adaptações curriculares de grande porte. De grande porte, gente, é o macro, né? É uma rampa, é o piso tátil, né? É um parque adaptado, que as crianças cadeirantes possam brincar também. E aí, de pequeno porte, são as adaptações que nós realizamos no dia a dia, né? Dentro da nossa sala de aula. Então, são adaptações de métodos de ensino e organização didática, adaptações de conteúdo e de processo de avaliação, né? E aí a preocupação sempre do professor mas eu tenho que cumprir, né? Eu tenho que pegar, eu tenho lá os meus livros, eu tenho o currículo lá da prefeitura, e aí as assessoras estão ali, vão me bater, e falam, as assessoras vão cobrar, né? Gente, a partir do momento que vocês tiverem o objetivo para essa criança, elas não vão cobrar daquela criança. Elas vão agradecer, não é, meninas? Né? Então, às vezes, fica com aquele medo. Hoje eu escutei a Pro ali falar para mim, eu estou com medo de depois. Eu falei, pense no agora. Vamos pensar nessa criança agora. O que vem depois, né? Vamos abaixar essa ansiedade, vamos levar isso com mais leveza. Às vezes a gente se apega a coisas tão pequenas dentro lá da nossa sala de aula que a gente poderia fazer muito mais por aquela criança se a gente tivesse um outro olhar por ela, né? Vamos lá. Então, olha lá. Quais são as adaptações que eu faço para garantir esse currículo, né? Vamos ver. Favorecer a participação do aluno durante a realização da atividade escolar proposta. Então, o que eu não posso fazer? Ali eu coloquei que eu devo favorecer a participação dele. O que eu não posso fazer? Vamos ver se alguém me ajuda aí. Vamos lá, meninas. Meninos, que tem meninos também. Nós devemos favorecer a participação dele. E o que a gente não deve fazer? Obrigá-lo também não pode. Oi? Excluir. Adorei. Muito bem, gente. Era essa a palavra que eu queria escutar. Nós não devemos excluir. Mas ele não faz. Ele não escreve. Ele não quer fazer. O que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que tentar procurar meios para que essa criança não fique sem fazer nada dentro da sala. Se eu precisar dar uma atividade diferenciada, um joguinho, né? Alguma coisa que ele fique ali dentro da sala, que ele possa estar incluído dentro dessa sala, eu tenho que fazer, né? Muitas vezes, na hora lá da atividade, mas agora é a hora da leitura. E eu preciso de silêncio. Ele não para quieto. Daí pede para a estagiária, leva ele lá fora um pouquinho para mim. Gente, vamos buscar estratégias para que essa criança participe da nossa roda de leitura, né? Eu sei que para mim, que estou fora, é fácil falar, né?
Mas, às vezes, um olhar. Você buscar alguém da escola e falar assim, o que será que eu faço com ele agora? Né? Nesse momento, ele não consegue se atentar, ele não consegue. Né? Eu trouxe até uma... Eu usei isso daqui na pandemia, gente. Eu fiz para fazer historinha para os meus alunos. Às vezes, um simples rolinho de papel, que você coloca um desenho, eu pintei, que eu estava sem tinta colorida na minha impressora. Para você fazer uma história com aqui o visual. Às vezes isso chama a atenção da criança e ele vai se atentar. Então, assim, às vezes é uma coisinha boba. Às vezes fazer um barulhinho diferente, cantar uma musiquinha, né? Então, assim, tem várias estratégias que eu sei que vocês já buscam, né? A gente sabe que dentro das escolas muitas coisas acontecem de bom, não são só coisas ruins, né? Olha lá, levantar a necessidade de equipamentos e recursos necessários. Ai, mas a minha escola está carente, Renata do céu. Não tenho plastificadora, não tenho velcro. Gente, cadê as meninas? O Rodrigo está ali. Ó. Outro dia nós compramos umas moedinhas para dar para as professoras na reunião da supervisão. E aí eles deram risada, né? A Renata vai levar todos os potinhos embora. Um potinho, gente. Né? Um potinho de moedinha de chocolate. Então, assim, pequenas coisinhas, às vezes, você pode usar como recurso, né? Claro, eu trouxe vários recursos aqui, lindos, né? Porque, assim, esses daqui são recursos da clínica, né? Não são recursos que eu utilizo na sala de aula. Então, eu tenho os materiais. Mas, às vezes, você pode fazer um material com durex, papel, né? Você pode adequar ali com o que você tem. Às vezes, fazer que nem eu fiz ali, ó, pintar à mão mesmo o bonequinho aqui, ó. O que eu usei de recurso? Um rolinho que eu tinha em casa, papel, sulfite e pintei, né? Vamos lá. E adaptar materiais de uso comum em sala de aula. Porque, às vezes, gente, a gente pensa assim, eu vou adaptar para essa criança. Às vezes, a adaptação dela pode ser para todos, né? Quando você adequa um material para contar uma história, né? Tem os alunos ali de educação física, né? Quando a gente adapta um material lá na educação física, às vezes um vôlei adaptado, né? Um futebol às cegas, você vai usar todos os alunos e você vai colocar também essa criança, né? Que está incluída na sala de aula, tá? Pode passar. E aí? Aí vem a dúvida, né? Como fazer a adaptação curricular? Será que é um bicho de 7 cabeças? Será que eu tenho que escrever várias coisas para isso, né? Olha lá, gente, isso daí que eu coloquei também é um pouquinho bem pesado, né? Não existe todos aprendendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Não existe. Eu estou ensinando contas de multiplicação. Tem alguma criança lá que não vai aprender no mesmo tempo que o outro. Né? Não existe o aprender, todos aprenderem ao mesmo tempo. Isso é quando nós pensávamos lá no ensino tradicional. Né? Então, a aprendizagem, dentro de uma sala de aula, ela vem, né? Aleatoriamente, a gente vai descobrindo quem aprendeu, quem não aprendeu, quem fez, quem não fez. Né? Todos aprendemos em velocidades diferentes e de formas diferentes. O grande segredo do sucesso escolar de qualquer aluno é definir objetivos educacionais adequados para ele. Né? Quando nós fazemos lá o nosso planejamento, dentro lá do nosso caderno de registro, a gente vê lá que os professores colocam as atividades que eles desenvolvem, os objetivos, as estratégias. O que vocês precisam fazer? Só anotar embaixo, gente. Tal aluno, o nome do aluno. Trabalhei hoje de maneira diferenciada. Ele conseguiu apenas fazer uma atividade de pareamento. Pronto, você já adaptou o currículo daquela criança. Não é um bicho de 7 cabeças. Né? Ninguém vai chegar para vocês e falar assim, vocês têm que escrever um currículo para esse aluno. Não, é uma adequação. É só você citar para dizer assim, eu estou fazendo algo por ele. Vamos lá, pode passar.
E aí eu coloquei lá: não existe motivo para trabalhar assuntos que o aluno já domina. Assim como não existe motivos para trabalhar um assunto que está além do alcance de um aluno com dificuldades escolares. Então, não faz sentido uma criança que não está alfabetizada, nós queremos que ele leia, né? E aí vem aquela ansiedade assim, mas ele já está no 4º ano. Como que eu vou passar esse menino para o 5º se ele ainda não lê? Gente, a criança que apresenta alguma necessidade especial, ela pode fazer 1000 coisas além do ler e escrever. Né? Ele pode ter habilidades para outras coisas. Tem crianças que vão ir bem lá no futebol. Tem outros que pegam o celular e faz coisas incríveis que a gente não faz. E ele não sabe ler. Daí você fala, mas como que ele consegue fazer isso? São as habilidades que essa criança tem, né? Aprendizado de verdade não é superficial. Não adianta a gente fingir que está ensinando ele, né? Pegarmos lá essa criança que está incluída e falar assim, olha, mãe, eu dei esse monte de folhinha, mas ele só rabiscou. Não faz sentido. Vamos trabalhar com o que a gente tem de realidade, né? Com o que nós temos ali de concreto. Não vamos inventar moda, né? O que é mais importante, esse aluno aprender com qualidade dentro do tempo que tem. Não tinha um ponto de interrogação ali, ficou erradinho. Então, é assim, gente, vamos dar qualidade para essa criança. Mesmo que seja por meia hora. Não vamos inventar, colocar coisas que às vezes a gente fala assim, ele vai fazer porque eu tenho que ocupar o tempo dele. Eu vou dar um desenho aqui. Tem momentos, gente, que a gente acaba assim, né? Não vou dizer, todo momento vocês vão ter que estar adaptando, porque nós temos outros alunos, né? Mas se a gente conseguir atingir algum objetivo dentro de um período escolar com aquela criança, para que ele não esteja o tempo todo ocioso, para que a gente consiga atingir pelo menos um objetivo ali com ele, já está de grande tamanho. Claro, vai ter um momento que ele vai ter que sair, dar uma passeadinha pela escola, para se acalmar, né? A gente tem várias coisas aí que hoje, se eu fosse começar a conversar com vocês assim sobre as adaptações, realmente, nós iríamos ficar aqui uma semana conversando, né? Porque são assuntos bem profundos. Hoje eu trouxe assim, bem superficial mesmo, né? Pode passar. Mas posso ensinar um conteúdo diferente para o aluno com deficiência? Isso não é exclusão? Né? Os professores, eles perguntam. Mas eu vou estar excluindo. Né? Outro dia teve uma professora que falou assim, não, mas eu não concordo que ele faça... por exemplo, o menino não ficava no refeitório, no horário da alimentação, porque ele tem sensibilidade auditiva. E aí, ele ia para a quadra, né? Eu nem sei se tem algum professor aqui da escola, mas não vou citar. Ele ia para a quadra e lá na quadra o professor de educação física ficava bravo com ele, né? Daí eu perguntei, mas vamos lá, esse menino tem sensibilidade auditiva só no refeitório? O refeitório, ele tem um barulho que até a gente se incomoda, mas a quadra é pior ainda, gente. Né? Então, por que ele não ficava quietinho lá na quadra, não queria desenvolver as atividades, saía correndo, queria extrapolar? Porque a sensibilidade auditiva dele era maior do que a vontade, né, dele participar ali das atividades. Então, ele não conseguia. E aí eu falei, talvez um tampão, porque ele gosta da educação física, mas ele não consegue ficar ali por conta do barulho, né? E daí eu falei, pode ser que nesse momento busque outra estratégia dele brincar, né? Tire com uns 3, 4 coleguinhas em outro espaço, a escola é grande, dá para a gente adequar. Porque, assim, às vezes a gente não percebe algumas coisas. É que nem quando a gente fala assim, alguns, né, professores falam assim, o aluno surta do nada. Aí a gente, né, que atende lá e sabe algumas coisinhas, né? A gente pensa assim, mas do nada?
Será que é do nada? Às vezes, só de eu entrar na sala, ele surta. Ele tem crise. Daí você vai lá na sala. Aí, será que não é o excesso de informações que tem dentro dessa sala? Não é que ele está surtando do nada. Às vezes, ele está com um excesso de informações. Ele entra, ele sai gritando. Então, assim, são várias questões, gente. Assim, falar da inclusão é um tema que nós e verificando várias questões aí. Então, olha lá. A própria BNCC, ela estabelece a parte diversificada. Aí é a parte que eu mais gosto, gente. Adoro a parte diversificada, do currículo, que vai além da BNCC e fica a critério da escola. Que quando eu falo assim, você vai pegar aquele caderno de registro e vai registrar o que você fez por aquele aluno. Já é a parte diversificada, A parte diversificada dos currículos é uma política que se insere na Base Nacional Comum, sendo também normativa e precária no sentido de garantir que as instituições escolares implementem suas próprias propostas curriculares, tomando a cultura como elemento central. Não tem como criarmos uma parte diversificada fechada, porque nós temos hoje milhares de deficiências dentro das escolas. Então, o que acontece? A própria escola, ela vai fazer essa parte diversificada para atender essa criança, O fato é que o AE necessita, em muitos momentos, desenvolver conteúdos ou atividades curriculares diferenciadas da Base Nacional Comum, estabelecida para a educação regular, que são as adaptações que as meninas fazem lá nas salas do AE, do atendimento educacional especializado. Então, entra como parte diversificada do currículo as atividades especializadas, o currículo funcional e outros objetivos que visam desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes que extrapolam o estabelecido na Base Nacional Comum e que podem ser demandadas por sistemas, escolas e estudantes. Então, quando nós falamos lá da criança que frequenta o AE já vai fazer essa parte diversificada, vai adequar lá com aquela criança, Pode passar. Aí vem a pergunta que não quer calar. As minhas meninas... Gente, faz uma semana só que eu estou no DEISA. E as meninas estão aqui. Obrigado, viu, meninas? A gente nem se conheceu pessoalmente. Algumas a gente já conhecia, Mas elas vieram aqui também hoje. O que acontece? O professor da sala regular fala assim... o professor do AE não fez nada para me ajudar. E aí eu vou perguntar para vocês. Quem aqui que está em sala de aula e já conheceu o plano de ensino individual do seu aluno incluído? Pode levantar a mão, gente. Será que a professora do AE não fez nada? Vocês estão com vergonha, Porque vocês não viram. Não viram o PEI, Gente, todo ano, as professoras do AE, elas desenvolvem o plano de ensino individual. É a mesma coisa que é feito na APAE, As professoras também traçam, porque lá é escola de educação especial, Então, elas traçam para a sala delas, mas para cada aluno tem um plano de ensino individual. E as professoras do AE também, elas traçam esse plano dos alunos que estão na sala regular. Talvez, em algum momento, se perdeu, Às vezes, a professora entrega lá para a diretora talvez não tenha pensado que aquilo fosse importante para levar para a sala de aula. Mas procurem, meninos, dentro da sala de aula de vocês, que tem uma criança atendida no AE, ele tem um plano de ensino individual. E lá está a parte diversificada do currículo. Quais são as estratégias que a gente vai buscar para essa criança? Quais são as atividades que esses professores trabalham com essas crianças? Porque elas não podem ter um trabalho separado da rede regular. O trabalho é junto, é em conjunto. Quando elas vão lá em visita, o que elas vão fazer? Elas vão tentar olhar para essa criança para saber como ele está lá na sala de aula. Será que essa flexibilização do ensino está ocorrendo?
Porque se nós formos pensar, é o professor especialista que atende o meu aluno que está dentro da sala de aula, né? Então, olha lá. Os nossos alunos, eles só vão aprender de verdade quando definirmos objetivos educacionais adequados através de uma avaliação diagnóstica no currículo adaptado. Quem faz essa avaliação diagnóstica? É o AE. Ah, mas o AE nunca trouxe uma atividade para mim. Será que vocês foram atrás lá? Será? Não vem pronto, gente. Precisa de contato. Eu preciso chamar o professor do AE lá e falar, viu, eu não sei o que fazer. Ele vai buscar estratégias junto com vocês, né? Deveria, pelo menos, ao menos, ser assim, né? É isso que a gente espera, que tenha esse contato, né? Aí, às vezes, acontecia lá em Sarapuí. Tem uma proa aqui que é de Itapê, que trabalha lá em Sarapuí, a Josi. Oi, Josi, tudo bem? Acontecia, às vezes, as meninas do AE levavam pastas. Elas construíam as pastas das crianças. Então, uma criança, por exemplo, que tem síndrome de Down, pegava aquela pasta com todas as atividades que a professora poderia adequar lá dentro da sala de aula. E levava a pasta prontinha. Elas construíam a pasta. A professora do regular falava, eu não vou dar essa pasta, é muito chata. Aconteceu lá, que eu lembro. Eu era diretora lá, eu lembro. Não vou dar essa pasta porque é muito chata essa pasta. Tá, ela é chata por quê? Né? Talvez porque tem atividades que não estão iguais à da sala de aula. Mas aí a flexibilização. É o que aquela criança precisa naquele momento. E talvez nem precise dar aquela da pasta, mas algo parecido. Algo que se adeque àquela pasta, né? Pode ser, às vezes o professor fala, é muito chato, não vou dar, mas então vamos adequar, né? Não é só de papel, né, que a gente precisa conviver ali dentro da sala de aula. A gente pode usar uma brincadeira diferente que brinque com todos, né? Pode passar. E aí, vamos lá. Agora a parte gostosa, gente, dos recursos, né? Tá, eu tenho lá a criança, ela está incluída dentro da sala regular, ela faz parte do AE. E quais são os recursos que eu vou utilizar com essa criança, né? Os recursos pedagógicos, eles são todas e quaisquer ferramentas que integrem o momento e o ambiente de ensino, propiciando a aprendizagem. Às vezes, gente, o recurso, ele pode ser uma caneta, né? Ontem, eu fui com a Fabiana, psicopedagoga lá do DEISA, nós fomos visitar um aluno, e uma aluninha. E aí, eu olhando assim o caderno da aluna, ela tem dificuldade de pinça, e ela estava escrevendo a lápis, então fica aquele rabiscadinho fraquinho, né? Daí eu só falei para a professora, falei, olha, talvez, se ela escrever com canetão, ela vai se sentir mais segura e ela vai conseguir traçar de uma forma mais gostosa ali. E ela vai fazer essa atividade com mais gosto. Porque aqui não aparece quase. Por quê? Porque ela tem realmente a dificuldade de pinça, né? E ela não consegue. Gente, é o quê? É um recurso que nós vamos utilizar com aquela criança. E, às vezes, a gente realmente não tem o olhar, né? Não é porque a gente não quer. Por que às vezes a gente não percebe? Porque a gente tem que procurar. Perguntar para o parceiro, o que você acha? Pegar a professora amiga, viu? Você acha que se eu der isso daqui... Será que ela vai conseguir? O que você acha? Dentro de um AC, leve as atividades do seu aluno incluído. Troque figurinha com a colega da outra sala. Pode ser uma do 5º ano com uma do 1º. Às vezes, uma coisinha ali que vocês acharem já... Opa, consegui aqui, né? Daí, assim, gente, muitas... Eu até tenho um slide lá que eu vou falar do modismo. Já vou aproveitar aqui. A gente vê muita coisa na internet hoje em dia, né? E aí, a gente vê... Essa semana, estava lá rolando o Facebook. Uma mãe de um autista descobriu um segredo maravilhoso para o seu aluno ser alfabetizado. Será? E aí, eles mandam você comprar o material. Gente, existe material que
a gente consiga, se tivesse material que conseguíssemos alfabetizar todos os autistas, nossa, né? Não existe isso, gente. A gente pode sim comprar materiais prontos, mas a gente vai adequar de acordo com a habilidade da criança. Não adianta. Isso daqui, por exemplo, eu, antes de começar os meus estudos lá sobre o material estruturado, eu fiz isso daqui, achei lindo, nossa, categorização, né? Então, tem lá dos animais selvagens. Então, eu vou colocar aqui, ó, tem o campo de armazenamento e eu vou transpor para lá, né? A criança vai transpor. Mas isso daqui, gente, é lá quando ele tiver já na habilidade de 3 para 4, porque é papel, né? Ele vai pegar aqui a fichinha, ele tem que ter muitos conhecimentos, né? Ah, Renata, mas lá na educação infantil, ou até mesmo alguma criança que tenha o autismo, e ele ainda não consegue fazer isso. O que nós vamos fazer? Oi? Vem. Então, aqui, ó, bolinhas coloridas. Então, é um material concreto. Isso daqui, talvez, uma habilidade 2 já. Né? Porque a criança, gente, que ela não mantém o contato visual, uma criança autista que não mantém o contato visual, não adianta a gente levar esse tipo de atividade para ele fazer. Primeiro, ele precisa aprender o quê? A manter o contato. Ele precisa aprender a ficar ali sentadinho com você, né? Tem muitas coisas. Na verdade, gente, eu não vou me estender muito nisso daqui, porque isso daqui seria, assim, curso, né, Leme? O Leme é especializado em TIT. Às vezes as pessoas falam assim, compre um material pronto, é TIT. Não, o material, o Leme toda a vida lá na PAI brigava com a gente. Material TIT, ele é patenteado, né? A gente tem, ó, isso daqui, gente, é cartilha para vocês. Eu vou dar cartilha agora. Esse livro aqui, ele traz exatamente a forma que esse material tem que ser estruturado para o autista. Então, tem habilidade 1, habilidade 2, 3 e 4. Quando ele chegar lá na 4, é porque ele já está alfabetizado, né? Então, assim, se vocês puderem comprar esse livro e ter lá de cabeceira, ele é maravilhoso, né? Ele traz certinho o que nós precisamos fazer. Então, aqui, ó, nós temos as bolinhas. Eu posso colocar dentro da caixinha esses potinhos, é que aqui tá meio, né? E a gente vai colocar aqui uma caixa com as bolinhas para a criança trabalhar o movimento de pinça e as cores. Ela vai fazer o quê? Ela vai transportar daqui para cá. Isso daqui, talvez numa habilidade 2 para 3, né, Lene? A gente já consegue fazer esse tipo de atividade. Então, aqui, gente, tem milhares de coisas. Depois que eu encerrar, vocês podem vir, mexer, falar, Renata, isso daqui, como que eu poderia estar usando, né? Aqui tem muita coisa de alfabetização, porque as crianças que eu atendo na clínica, elas já estão na habilidade 4, né? Os autistas que eu atendo. Então, assim, já passou toda aquela parte de pareamento. A Ju trouxe esse daqui, é da PAI, ó. Esse daqui é nível 2. Ele vai só transpor da caixinha para cá. Tem criança, gente, que vocês têm lá na sala de aula, que ela não consegue. Isso daqui, se você conseguir isso daqui com ela, naquele dia lá na educação infantil, ou no primeiro ano, segundo, o que for, já está aqui, ó. Ele conseguiu parear e separar as cores. 3 cores. Né? Então, pode passar. Era isso daí que eu ia falar, gente. Se eu posso usar qualquer recurso, que a gente deve se atentar a modismos, né? Porque nem sempre aquilo que a gente vê, né? Eu já fiz várias coisas assim, gente. Quando eu comecei o atendimento clínico, achar bonitinho o material. Até fiz uma vez uma garrafinha sensorial para uma criança autista que eu atendo já há quase 4 anos. Ela estuda na PAI. A Isis, é minha paixão. Nossa, que máximo, vou fazer garrafinha sensorial para a Isis. Não tinha objetivo, né? A Isis pegou a garrafinha sensorial,
Não gostou daquilo, porque eu não tinha objetivo com aquela garrafinha sensorial. Eu achei bonito e fui fazer, né? Isso quando eu comecei lá meus atendimentos. Então, gente, eu falo assim, o professor, ele não erra, ele tenta. E a partir do momento que nós estivermos tentando, já é um caminho. A gente tenta, mas vamos estudar para que a gente consiga fazer o melhor por essas crianças, né? Toda vez que eu dou alguma palestra, que eu converso com os professores, eu estou errada. Eu falo, pera, você tentou, né? Às vezes até você fala assim, misericórdia, né? Por que fez assim, né? A gente que às vezes, não, mas não fala. Você tentou. A partir do momento que você tentou, já é um grande caminho. Você tentou alguma coisa com essa criança, né? Se você errou, não tem problema, agora a gente acerta. Vamos tentar fazer o melhor para ele. Tá bom? O plano de ensino individual, já falei um pouquinho, né? Que a gente pensa os objetivos lá dentro da parte diversificada. Os recursos, eles devem estar de acordo com as habilidades do aluno. Caso contrário, ele será perca de tempo, né? Então, assim, eu fiz lá, nossa, né? Que nem eu fiz a garrafinha sensorial, mas elas não estavam de acordo com as habilidades. Ela já estava muito além da garrafinha sensorial. Ela queria coisas novas, né? E eu não tinha um objetivo para aquilo. Então, o que eu fiz? Eu perdi tempo, né? E naquela época eu era diretora de creche. Depois peguei todas as garrafinhas sensoriais que eu fiz e levei para o berçário. Aí, sim, as crianças, né? Manusearam, ficaram, brincaram. Aí tinha um objetivo para aquilo, né? Importante aproveitar ao máximo aquilo que o aluno gosta, né? Então, às vezes, as meninas lá do DEISA vão visitar alguma sala e elas perguntam, o que ele gosta? Ele gosta... Essa semana nós atendemos uma diretora lá que a criança gostava do Sonic, né? Por que não pegar coisas referentes ao personagem que ele gosta, talvez colar, né? Trazer dentro da folhinha que ele consiga fazer o desenho do Sonic, ou fazer trocas com ele, né? Para que ele permaneça aquele tempo ali de atenção que a gente precisa, né? Pode passar. E é isso, né? O que eu queria hoje trazer para vocês, gente? Foi muito rapidinho, foi mais uma questão superficial das adaptações curriculares, mas eu trouxe ali as fotos de algumas crianças que eu atendo, né? Eu falo que eu atendo nas minhas horas livres, né? Porque eu atendo somente aos sábados e aí o dia todo eu atendo minhas crianças lá em Sarapuí. Por que eu trouxe as fotos ali deles, gente? Porque as crianças, elas trazem amor, né? Não só as crianças, vocês não viram os adolescentes aqui? A apresentação deles, né? Eles não fazem diferença da gente, né? Eles precisam só de amor, de um olhar diferenciado. Então, quando a gente fala em adaptações curriculares, né? É um olhar, é um fazer um pouco que seja por dia por aquela criança, para que ele não se sinta excluído. E é isso que eu vim trazer hoje para vocês. Um pouquinho de amor. Espero que vocês cheguem em casa hoje com a cabeça fervendo, pensando naquela criança que está na sala de aula, né? O que eu posso fazer por ele? Não é mágica. Não, a gente sabe que é difícil. Ninguém está dizendo que é fácil, gente, né? É difícil, sim. Muitas vezes vocês cansam, vocês... tem professor que fala, vou tirar licença. Eu falo, eu vou matar você se você falar isso de novo. Você está com saúde, saudável, vamos procurar estratégia aí, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Agradeço a presença de todos vocês. Agradeço, assim, de coração o convite, né? Que o Alexandre fez, a Ju, lá da PAI. E vou contar um segredo para vocês. Quando a Ju mandou a mensagem para mim, eu falei assim, a palestra é na PAI, né? Que legal, já sei até onde ficam as cadeiras lá no refeitório, fiquei toda contentinha. Quando ela mandou a arte, eu falei, misericórdia no auditório, né? Fiquei super nervosa, porque a gente está acostumado com a casa da gente, né? A PAI é minha casa, eu falo que faz parte do meu eu, né? A PAI, né? E aí eu fiquei super nervosa, falei, meu Deus do céu, e agora, né? Mas eu acredito assim que nada nessa vida acontece por acaso.
né? Agradeço, assim, de coração a todos mesmo, né? O pessoal lá da Secretaria de Educação, o Rodrigo trouxe os alunos dele lá da FATEC, né? FKB, para nos prestigiar, né? Da FKB, gente. E as professoras, os diretores, as meninas do AE, as meninas que trabalham comigo lá no dia a dia, né? Então, agradeço de coração mesmo. Foi mesmo um conversar sobre, né? A gente tem muito que estudar sobre isso, a gente tem muito que fazer por essas crianças ainda. Muito obrigada, viu?